Vamos já tocar a vida, vamos mostrar o jogo do Corinthians, que foi um jogo que aconteceu agora à tarde. O Corinthians conseguiu mais uma vitória. Nosso primeiro tempo. Vamos lá, Corinthians em campo. Antes do jogo, homenagem. Jogadores de Corinthians e Oeste entraram em campo carregando balões pretos com o nome das vítimas da tragédia na escola de Suzano. No placar do estádio, durante um minuto de silêncio, o pedido de paz. E nas arquibancadas, o bandeirão da campanha Respeita as Minas tomou conta do setor leste da arena, em dia de meia entrada para todas as mulheres presentes. No total, mais de 38 mil torcedores empurrando o timão contra o Oeste. Ainda sem Gustavo, o argentino Mauro Bocelli foi mais uma vez a referência do ataque e buscou o gol de tudo quanto é jeito. De cabeça, de letra e até de bicicleta. Quando a bola não chegou, ele mesmo foi atrás, recuperou, mas parou no goleiro Matheus. A ansiedade de marcar na arena era tanta que o argentino até furou o cruzamento de Wagner Love. O Timão teve também uma chance clara com o Pedrinho nessa sobra de bola dentro da área, mas nada de gol no primeiro tempo. No segundo, Carille colocou o Jadson na vaga de Ralf e o Corinthians foi para cima. Tanto é que não demorou para sair o gol. Após o cruzamento de Pedrinho, Danilo Avelar subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar em Itaquera. Daí em diante começou a pressão do Timão, que quase ampliou com o Pedrinho, com Wagner Love, com ele, Mauro Bocelli. Mas estava difícil sair o segundo do Corinthians. E quem não faz, quase toma. Olha só o Oeste colocando Cássio para trabalhar. Lá na frente, nem o passe açucarado de Love e o bonito toque de Jadson terminou em gol. Trave. E na última do Bocelli no jogo, o argentino mais uma vez passou em branco, mas criou inúmeras chances e segue com moral e cabeça boa. Yo todos los partidos que juego quiero hacer gol. Obviamente que no me ha tocado convertir todavía acá. Pero va a llegar. Jugando como el equipo jugó hoy y de esa manera el gol va a llegar y sobre todas las cosas que el equipo gane, ¿no? Si el equipo gana, mi felicidad no es completa obviamente porque me gustaría hacer el gol, pero me voy tranquilo que la entrega en el campo y las ganas de ayudar al equipo siempre están. Hoje não aconteceu, mas espero que nos outros jogos os atacantes façam gol, porque não é a minha função fazer gol, né? Então, trocaria meu gol para dar gol para o Bocelli, para o Wagner, que são atacantes que dependem de gol. A minha função tem que fazer bem lá atrás para depois na frente. Se tiver alguma opção, oportunidade, eu conseguir. E hoje fui feliz. Final 1-0 Corinthians e classificação confirmada para a próxima fase do Campeonato Paulista. Agora a briga pela liderança do Grupo C, já que o Timão tem apenas 1 ponto de vantagem em relação à segunda colocada, Ferroviária. Diferentemente do habitual, quem concedeu entrevista coletiva após o jogo não foi o técnico Fábio Carille, e sim o lateral esquerdo Danilo Avelar, que sentou aqui na bancada da sala de entrevista coletiva da Arena de Itaquera e antes de ouvir qualquer pergunta, deu uma notícia triste. Em nome de todos os atletas da nação do Corinthians, a gente vem dar uma notícia não muito legal, que teve uma pessoa chamada Diego, 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória no jogo de hoje e no caminho para o hospital faleceu. O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira contra o Ituano, em jogo válido pela última rodada do estadual. Uma lástima essa notícia de um torcedor, não aconteceu nada, ele sentiu um mal súbito e acabou morrendo no estádio, muito triste. Nosso carinho, nosso respeito, nossas condolências da família. Mas falando de jogo, Miller, você conhece o Danilo, você conhece o Torino como poucos, né?
Danilo demorou para se acertar. E é uma tese que eu vou muito nela. Lá jogava pouco. O Torino não disputa ligas internacionais nos últimos tempos. Ele jogava uma vez por semana. De repente chega aqui essa loucura toda. Demorou um tempinho para ele se adaptar. E agora parece que está jogando o que pode. Boa noite, Flavito. Com certeza. Ele é um jogador muito regular, né? Como disse o Carille. E no Torino ele jogava pouco, né? Lá, independente da quantidade de jogos, o treinador ele reveza, ele faz aquele tal do rodízio com os jogadores, né? Você pode fazer gol no jogo, na próxima partida você está no banco. Isso é uma cultura europeia, né? E o Avelar não estava jogando muito, não estava em ritmo de jogo. Mas no Corinthians, eu acho que com a moral que o Carille deu a ele, o jogador precisa disso. Vê que o treinador gosta dele, confia no seu futebol, aí o jogador desenvolve melhor na prática o seu jogo. E é o caso do Avelar. É um jogador que tem as suas limitações, mas taticamente ele se posiciona bem. Não é aquele jogador peladeiro que, sabe, ataca o Léo. Não, ele ataca com responsabilidade. E essa dinâmica de jogo que ele faz legal de atacar e defender, ele tem um preparo físico muito bom. Isso faz com que ele tenha consistência nos jogos. Vou repetir o Bocelli, hein? Boa noite, Flávio. Foi a melhor partida dele, viu? Desde quando chegou ao Corinthians, se criou aquela expectativa toda, só que o Gustavo voltou, começou a jogar, fazer gol, né? Mas dá pra ver que ele é um cara de grupo, tranquilo. E no jogo de hoje, ele foi, pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Deu passe, não fez o gol. Tá ansioso, né? Mas, pô, o cara vive de gol. Teve um lance mesmo que ele podia ter passado a bola pro Jadson, pro Pedrinho, mas vive aquela expectativa de, foi criada, ó, homem-gol, o cara que fez gol pra caramba no México, o Milton jogou no México lá, quer dizer, chegou com todo o status, mais com os pés no chão, e eu acho que ele vai dar frutos mais pra frente. O Corinthians está subindo, né, Celso? Tá, o Carille, Flávio, ele conseguiu ajustar o setor defensivo, que era um problema, e a especialidade dele, o Corinthians estava errando muito lá atrás, mas estou gostando do Carille numa outra questão, ele está mais ousado do que ele era. Poxa, quando no segundo tempo ele estourou o Ralf para colocar o Jadson, o time ficou muito mais leve, muito mais criativo, continuou atacando, fez 1-0, poderia ter feito mais. O Corinthians vive o melhor momento dele na temporada. Acho que o jogo contra o Santos deu moral, melhorou a confiança, e depois você vai no Ceará, mete 3 no Ceará e classifica no Campeonato Paulista. E tem uma coisa, a gente sempre considerou o Corinthians assim, Palmeiras tem o melhor elenco, o São Paulo contratou bem, mas o Corinthians, se você observar, ele tem um bom time, tem boas peças também no banco de reservas. Quer dizer, só por olhar no ataque, o Wagner Love está jogando bem, o Bocelli fez a melhor partida, a ansiedade acho que tem muito a ver também com o fato dele chegar como principal estrela, aí o Gustavo mete 8 gols na temporada e ele só tem 1. É natural que de repente tenha essa ansiedade. E o Danilo Avelar, que é tão questionado, só uma curiosidade, ele é o vice-artilheiro do time da temporada. Tem 3 gols já no campeonato. Fez um, quase faz o segundo, ele quase faz 2. Pois é, ele só está atrás do Gustavo. Então, o que é para dar moral também para esse rapaz, que foi tão questionado, mas não é um craque, mas é um jogador bom para o time. Hein, Flávio? O Bocelli, ele parece muito tático, né? Um jogador muito inteligente, abre espaço para os jogadores, sim, né? Sim. Não é um centroavante que nem o Gustavo, mais de área, né? Bem, protege bem. Então, acho que na época do Independente, né, a gente observava, né, que eles foram campeões. Quartas de final, os jogos estão praticamente definidos, o líder é o time do Antônio Carlos Zago. Vamos só dar uma olhadinha como é que ficou depois desses jogos de hoje, a última rodada, todos os jogos são na quarta-feira. O Red Bull vai jogar com o Santos, os 2 jogos serão no Pacaembu. O Corinthians pega a Ferroviária, o Palmeiras pega o Novo Horizontino e o Ituano está classificado, espera São Paulo ou o Oeste, depende inclusive a nossa enquete está em cima disso, depende da última rodada na quarta-feira. Antônio Carlos Zago, e aí? Dando uma olhadinha no geral aí, o teu grupo é o mais equilibrado, você e o Santos? É o mais equilibrado porque até a Ponte Preta, com o número de pontos que tem hoje, quarta melhor campanha. Classificada, quarta melhor campanha. Então, é a fórmula do Campeonato Paulista e foi aceita por todos no início e tem que terminar dessa maneira. É importante para nós também fazer uma campanha boa até o final, quem sabe passando pelo Santos, né, conseguindo mais pontos, até porque você vai sempre decidindo em casa, né, e é importante porque nosso clube vem crescendo também no cenário nacional e a gente espera cada vez mais fazer com que o clube cresça e que a gente possa, nos campeonatos que a gente disputar, chegar o mais longe possível. Os 2 jogos no Pacaembu, o que você achou disso?
Já está definido já? Praticamente. Pelo que eu sei, sim, mas não sei se está definido. Você gosta dessa ideia? Você queria fazer se tiver que jogar também os 2 jogos no Pacaembu, tudo bem. Não é que a gente tem uma torcida, né? Então, para nós é indiferente. Se tiver que jogar em casa ou se tiver que jogar os 2 jogos no Pacaembu também, eu acharia desonesto um jogo na Vila e um jogo no Pacaembu. Desonesto. Aí já não os dava, dois saem de casa. Você se sente melhor onde? Jogando em Campinas ou... Não, a nossa casa tem isso de você o jogar, estádio, né? De você jogar, saber o espaço certo. É o Moisés Lucarelli, né? A nossa casa hoje. Então, acredito que se jogássemos lá, seria melhor. Mas também, se for... Eu não sei, isso aí foi o que se falou muito hoje como uma coisa quase que oficial, mas eu não sei. Houve vistoria de bombeiros essa semana, houve vistoria pro VAR também, no campo da Ponte, por causa do Red Bull, então não sei se está 100% definido. Por enquanto, ninguém me disse Se você nada for ainda. perguntado, o que você prefere? Você prefere... eu prefiro jogar em casa. Moisés Eu prefiro jogar em Campinas. Eu prefiro. Mas também, se escolherem jogar no Pacaembu, a gente tem que jogar. O Flávio, né, Flávio? O Santos manda jogo no Pacaembu. Mesmo que não tenha a torcida do Santos nos 2 jogos, mas não adianta, se acaba beneficiando, acaba sempre comprometendo. Eu gosto mais da ideia de Campinas também. Claro. O jogador já se acostumou a jogar lá. Nem que seja com a torcida liberada e tal, né? A torcida do Red Bull, em tese, não vai encher o estádio. Então, Flávio, eu queria um detalhe sobre o jogo de hoje, que eu estava percebendo, o Bom Pedro estava lá, ele deve saber disso. O Carille, o time dele melhorou bastante no segundo tempo, quando ele colocou o Jadson. Porque o Sornoso é aquele jogador que fica arrodeando, toca de lado, quer dizer, não dá aquele passe objetivo que deixa o centroavante na cara do gol. Agora o Jadson, quando entrou, o Pedrinho abre, o Jadson fica pelo meio. Meteu a bola na trave. As melhores oportunidades do Corinthians foram com o Jadson em campo. Tanto é que o gol saiu numa jogada construída pelo Jadson. Ele deixou o Bozelli na cara do gol num outro momento, o Bozelli chuta em cima do goleiro. Quer dizer, quando o Jadson entrou, deu outra cara para a equipe do Corinthians. Olha, uma polêmica muito grande. Aqui a gente nunca mistura política e futebol. Cada um tem sua opinião, sua opção política e a gente não costuma se intrometer. Só que o ministro Paulo Guedes deu uma declaração envolvendo o futebol e virou um fuzuê. Vamos ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes. Você sente a presença do Estado lá fora. Você chegar em qualquer cidade americana ou na Alemanha, der 2 tiros para cima, tem 8 carros, 8 snipers e um sujeito dizendo drop your gun now, slowly. Tá certo? Vai chegar no Brasil, se der 10 tiros para cima, você pode rodar 3 dias a cidade que ninguém chega perto. Certo? Da mesma forma, se você desmaiar, chega uma ambulância rapidamente. Então, você sente a força do Estado, a presença do Estado. Porque os recursos estão na base. No Brasil, ao contrário, os recursos estão no topo. Então, se o presidente é Corinthians, surge o estádio do Corinthians. Ninguém consegue pagar aquela... E o Corinthians começa a ganhar o Campeonato Brasileiro, porque todo jogo tem um pênalti roubado lá a favor dele. Eu quero saber da economia com ele também, se a economia vai ser igual da Europa, da Alemanha. Não, responde isso aí. Eu quero ver também se a economia, lá no topo, né? Eu quero ver se a economia do Brasil vai ficar igual da Alemanha, igual da Inglaterra. Mas ele falou do pênalti. Ele falou do pênalti. Não, pênalti tudo. De vez em quando tem uns pênaltis pra nós, mas não. Hoje o jogador. Você gosta, né, Vampeta? O jogador adversário puxou a camisa do Henrique e o árbitro não deu pênalti pro Corinthians. Né? Caiu lá, é pênalti mesmo? Geralmente sim. Né? Não dá. Tem certas coisas que não dá pra contestar. Você pode até não gostar do homem, ou gostar, entendeu? Mas tem coisas que, né? Você concordou então com essa declaração? Olha, não falo como é que é. Tá bom, Flávio. Eu vou falar pro ministro aí, eu vou pagar meus impostos certinho. Sou louco pra se eu negar, mas vou pagar certinho. Eu quero também que tenha a mesma saúde e educação igual os europeus. E o pênalti? Pênalti a gente joga o racha. Ele falou do pênalti, pô. Não, ele falou do Estado. Ele falou do pênalti. Do Estado. Não vem com esse negócio. Mas talvez seja pela questão da torcida. Porque a força da fiel torcida, a força. Não tem nada a ver com o presidente, com a autoridade, tem a ver com a torcida. Na verdade, é que a coisa está tão polarizada que ele queria cutucar o time do ex-presidente. Mas que time que ele torce, Paulo Guedes? Mas ele torce pra que time? Qual é o time do Paulo Guedes? Alguém sabe? Eu vou dar um Google aqui. Mas do Bolsonaro é o Palmeiras. Você não foi lá até entregar a taça? Não, tudo bem, mas aí ele era. E qual era o presidente do Lula?
Corinthians, quer dizer, então essa polaridade está tão grande porque... Quer dizer, você está querendo dizer que não caiu Itaquera não é pênalti. Pergunta para o Tem vários exemplos também de pênaltis que aconteceram e não foram marcados por Pergunta para o Antônio Carlos se é. Não sei. Você lembra a fita do Inter? Eles levaram um saco de fita lá. E aí, Antônio Carlos? Não, de hoje, do jogo de hoje foi pênalti. Teve um cara na televisão que falou, não foi aquele puxão, mas puxou. Puxou é pênalti. Não foi pênalti. Se é muito, se é pouco, puxou. Puxou, o cara caiu. É que nem os caras falam, né? Interpretação da bola na mão, mão na bola. Tudo bem. Não, bateu na mão, é pênalti, acabou, meu. É que nem na pelada. Olha o que dá pra falar a verdade. Olha o que dá pra falar a verdade. O homem falou a verdade, o cara pulando. É que a discussão aqui é que a coisa foi pro folclore. O que tem a ver a força do Estado com o pênalti não marcado pro Corinthians? A gente não sabe o contexto todo. A gente não sabe o contexto todo do negócio. Era um exemplo, era uma parábola. Uma alegoria. Uma parábola. Ué, eu não vi o Flávio, quantos títulos o Corinthians tem nacional e vários títulos você tem antes de ter o estádio? Vários. É verdade. Mas tudo bem. Então, aí o pênalti era no Pacaembu. Eu vou descobrir o time desse rapaz aí. Eu acho que o estádio só deu mais força e mais autoconfiança para o time do Corinthians. E vale dizer que o Corinthians emitiu uma nota oficial repudiando as palavras do ministro. Ele diz o seguinte, dizendo que o ministro ofendeu os torcedores do clube. O Esporte Clube Corinthians Paulista repudia as palavras do ministro Paulo Guedes durante sua palestra na FGV, na qual demonstrou grande insensibilidade ao não reconhecer o grande sacrifício feito pela agremiação ao construir sua arena e também para continuar pagando as parcelas de seu financiamento. A ironia proferida na ocasião ofende mais de 33 milhões de brasileiros corintianos, entre eles eleitores do atual governo e todos indistintamente testemunhas do esforço do clube para honrar seus compromissos. O Corinthians aproveita a oportunidade e convida o ministro para assistir uma partida do time mais vitorioso da década em uma arena só comparável às mais modernas do mundo, carinhosamente chamada Casa do Povo. E se ele for lá e o juiz der um pênalti pro Corinthians? Como é que fica? Mas aí ele vai tomar um pau, ele tem que ir lá. Isso aí que o Corinthians fez foi passar recibo. Passou recibo, passou recibo. Nem aparece lá pra pedir desculpa, que se for lá vai tomar um pau. Pega o título de 2017, que foi quando o Corinthians parou na frente. Eu me lembro que o Corinthians teve gol mal anulado contra o Curitiba, lá em Curitiba. Foi gol do jogo mal anulado. Teve gol do jogo que foi legal contra o Flamengo, em Itaquera, que foi anulado. Sei. Aí, como é que só ganha título porque tem pênalti roubado? Não, peraí. Um cara que cuida da economia tem que ser, no mínimo, preciso e ter sensibilidade para falar as coisas, Flávio. Olha, aí informa o Tomás Rosolino, do site gazetesportiva.com, que o Paulo Guedes é flamenguista. Gente, peraí. Ele só tá no cheirinho. Peraí. Repita, era uma parábola. Ele estava contando uma história. Quando você chega no lugar mais forte, todo mundo tá a favor e tal. Vou fazer uma parábola aqui do joio e do trigo. Hoje estava 0x0 na hora que foi o pênalti, né? Que puxaram a gente pela cabeça. Primeiro tempo, estava 0x0. Não, o Corinthians, coitado do Corinthians, como ele é prejudicado. Eu morro de pena. Nossa, fala pros caras do Inter. Se eles mandarem vídeo, não vai caber no computador da Michele lá. Pelo amor de Deus, pô. Você tá feliz com a Ponte Preta, então, na Copa do Brasil, certo? O quê? Com a Ponte Preta você tá feliz? Eu não. Sim, eu não gosto dessas palhaçadas de tribunal, não acredito em tribunal. Acho que os caras fazem esquema, não gosto disso aí. Ponte Preta tem que jogar bola, que nem fez outra. Tem que ficar com o tribunal. E outra coisa, é que você falou da Ponte Preta, podemos falar de 77 e tal, entendeu? Vem de novo. E só para deixar o corintiano feliz, o Tomás Rosolino também colocou lá no site gazetesportiva.com que o Corinthians pode estar recebendo aí mais 50 milhões de reais porque está negociando as mangas da camisa. Então tá lá a informação no site gazetesportiva.com. Novo patrocínio chegando. Isso é bom. 50 milhões. Isso é legal. E anunciar no Corinthians é um negócio legal, porque o Corinthians é muito forte, muito grande, sem dúvida. Agora, que passou recibo, passou. Tem que responder. Fala do seu time que você tem que responder. Sei, tá bom.